Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro e esse é o RPTV. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a submissão feminina na Bíblia. Se você tem gostado aqui do nosso conteúdo, compartilhe ele com mais pessoas, ajude a gente levar esse conteúdo para mais gente. Toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, se você se inscrever no canal, se você tocar no sininho, aí o YouTube avisa para você. Então não deixe de estar inscrito, inscreve aí, toque no sininho para você receber as novidades sempre que a gente fizer por aqui. Antes da gente encarar os textos bíblicos que eles falam sobre uma suposta submissão feminina, é preciso entender que a Bíblia ela é a palavra de Deus no sentido da sua mensagem. Então a gente não pode ter uma leitura literalista dos textos, porque isso compromete na nossa interpretação. Então a gente precisa entender que a Bíblia é um livro, que ele é fruto de um contexto histórico, de um gênero literário, de uma cultura, de toda uma maneira de interpretar esse texto. Então a gente vai começar aqui fazendo esse exercício de exegese de cada texto bíblico. Agora, falando em específico dos textos que falam sobre a submissão feminina, e a gente destaca três, que está em Colossenses e Efésios e na carta de Pedro, nós vemos que todos esses textos, eles são o que a gente chama de códigos domésticos. Eles estão nas cartas, e esses códigos domésticos, eles refletem, na verdade, a cultura, as relações sociais do seu tempo. Então não dá para a gente florear muito a Bíblia, não dá para a gente passar muito o pano para dizer que a palavra submissão não está lá. Está, nós vamos ver em que contexto que ele está, porque a submissão naquele contexto é diferente de como é submissão para nós no português, porém são códigos de relações daquele momento. E nós estamos falando de cartas do primeiro século, então nós estamos falando de relações que estão taxadas ali, imersos naquele ambiente judaico, e imersos no ambiente judaico-helenístico, ou judaico-grego. Então trata daquela cultura judaico-grego-cristã do primeiro século, que é uma coisa difícil da gente ressuscitar, uma maneira de se relacionar de 2000 anos de distância. Inclusive, a gente não pode cair nesse erro de querer interpretar essa submissão como se fosse a inferioridade da mulher em relação ao homem. Até mesmo porque o próprio apóstolo Paulo ele vai dar outras chaves de leitura para falar sobre essa igualdade entre todos os seres humanos. Lá em Gálatas 3:28 ele vai falar que homem e mulher são iguais. Ou seja, não podemos interpretar essas passagens específicas como se fosse uma autoridade, como se fosse a superioridade do gênero masculino em relação ao gênero feminino. Então a gente vai fazer esse exercício de leitura para entender melhor esse texto. E quando a gente compara essa chave de leitura de Gálatas 3:28 com o restante dos ensinamentos, tanto da tradição judaica, que é patriarcal, tanto da tradição grega, que ela tem uma depreciação do feminino, a gente percebe que há um avanço significativo na condição de igualdade entre homem e mulher. É o que a gente vê aqui, é uma revelação de Deus, que Deus quer trazer a mulher para esse lugar da igualdade de gênero. Se a gente fosse pegar os textos específicos, a gente veria justamente esse caráter de tentar resgatar a dignidade da mulher que foi perdida no decorrer do tempo, na cultura judaica e na cultura judaica-helenística. E quando eu estou falando judaica-helenística, eu estou falando da influência da cultura grega dentro da cultura judaica, E aí a gente vai transformar nisso no que talvez a gente chama de patriarcado. E aí a gente percebe então que esses textos eles tentam resgatar essa dignidade. Por quê? Quando você pega lá Efésios, está dizendo assim no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros. Aí no versículo 22, não tem o verbo sujeitar. No português tem, no grego não tem. Então no grego ficaria sujeitai-vos uns aos outros, a mulher ao seu marido. E depois, no grego, vai estar escrito, homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Então é a repetição do verbo, que no grego não aparece, é só por inferência, mas no português a gente repete, que dá pra gente a ideia que é o mesmo sujeitar de uns aos outros, ou seja, não é uma relação de submissão, de subserviência, é uma relação de complementaridade. Aliás, esse verbo que é a submissão, no grego não teria essa conotação que nós temos no português de submissão, que é de subjugar, que é de estar abaixo. Algumas pessoas até falam, não, submissão está sobre a mesma missão. E na verdade no grego nunca foi essa a ideia. A perspectiva do verbo ali, que é o hipotasso, ele traz a ideia que é um verbo militar
que é de alguém que coordena uma ordem militar. É de algum general, de alguém que coordena uma ordem militar. Mas trazendo isso para a relação familiar, relação interhumana ali, que o Paulo está falando, seria de alguém que presta um auxílio, seria de alguém que está ali dividindo o jugo, dividindo a carga. E isso era muito comum naquela cultura, porque vocês vão lembrar do Gênesis, desde quando Deus diz, né, farei para ti uma auxiliadora. Então, aquilo ali está muito presente na cultura, a ideia do auxílio. Porém, a cultura foi mudando a ideia de auxílio. Por quê? O mesmo verbo que traz essa ideia de auxílio lá do Gênesis é o verbo que os profetas, que os reis do Antigo Testamento usavam para pedir auxílio ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Exércitos. Então, quer dizer, se você usa esse verbo de auxílio para o Senhor dos Senhores, teoricamente até para alguém que está acima de você, que consegue te auxiliar, que consegue te suportar. Então, assim, a cultura foi colocando a mulher num perfil de inferioridade que talvez o texto não quisesse dizer. Talvez o texto, com a ideia do auxílio, do suportar, ele estava falando de companheiros de jugo. Ou seja, quando está ali num carrinho de boi, que você coloca o jugo sobre os dois bois, não existe hierarquia. Os dois estão carregando aquele fardo. Então, a ideia de submissão, nesses textos, tem essa conotação de carregar o fardo juntos. Ou seja, após essa explicação aqui sobre a cultura, sobre a palavra, sobre o verbo no grego, a gente percebe que não dá para isentar a Bíblia da palavra submissão. Ela está lá, o texto está falando sobre submissão. O problema é o que a gente entende por submissão. A gente está fazendo um exercício aqui de tirar da palavra esse peso, essa carga que ela tem de autoridade, de autoritarismo, de dominação. Ou seja, a mulher ela não deve ser dominada pelo homem. Isso é importante a gente frisar e bater o ponto, porque nós vivemos numa cultura de violência contra o feminino e principalmente de violência doméstica. Então, várias mulheres elas sofrem agressões físicas e verbais em casa porque as pessoas elas acham que o marido tem o direito de fazer isso porque ele é o dono do lar. Uma pesquisa de 2016 da Universidade Presbiteriana de Mackenzie constatou que 40% das mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, elas são do ambiente evangélico, elas são evangélicas, elas têm um marido que é evangélico. Então elas sofrem esse tipo de violência verbal, essa violência física, e isso é justificado por um argumento religioso. E o pior, elas não denunciam essa violência que elas sofrem por conta justamente do marido ser o cabeça do lar. Então a gente precisa atentar, desconstruir essa passagem bíblica, essas passagens são lidas de maneira desonesta, porque isso tira a vida de pessoas, as pessoas estão correndo perigo por conta disso. Então, por mais que você queira, às vezes, entender esse texto, não dá para a gente viver com um texto que traz a forma de organização social doméstica de 2000 anos atrás, né? de 1900 anos atrás. Estou falando de um texto que regula a vida doméstica do primeiro século. Então, por mais que o texto diga, né, que o marido ele é o cabeça do lar, o texto está fazendo essa relação, ele fala dessa sujeição uns aos outros, né, por temor a Cristo. Assim como Cristo é o cabeça do corpo, aí o marido é o cabeça do lar, e assim o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, mesmo que talvez você queira fazer essa redação literal do texto, isso jamais seria uma possibilidade para construir uma tirania dentro do lar. Porque nós estamos falando de uma submissão ou de alguém como cabeça, assim como Cristo é. E Cristo não é um tirano. Cristo não é alguém que não respeita as liberdades, Cristo não é alguém que agride, Cristo não é alguém que violenta. Então, mesmo se você for fazer uma leitura conservadora do texto e querer aplicar a literalidade, você precisa entender quem é Cristo para entender como se faz para ser o cabeça segundo Cristo e como se faz para fazer a submissão segundo Cristo, que é a partir da lógica do respeito à diferença, é a partir da lógica dialogal, porque esse é o Cristo que liberta os oprimidos, que traz vida e abundância. Então, até para fazer uma leitura conservadora, você precisa de contextualizar melhor esse texto com relação ao próprio Cristo. Outro argumento que é usado de maneira bem equivocada é a questão do sacerdote do lar. Vão usar esse argumento que o homem é o sacerdote do lar, mas eles se esquecem que a própria Bíblia vai ensinar que todos nós somos sacerdotes.
Depois de Jesus Cristo, nós somos sacerdotes uns dos outros. E não só a Bíblia. Se você quiser fazer um exercício mais teológico, histórico, a Reforma Protestante, ela vai questionar os dogmas da Igreja Católica, ela vai questionar as autoridades fechadas da Igreja Católica, com o argumento, inclusive, do sacerdócio universal. Se todos nós somos sacerdotes, nós temos direito ao acesso à Bíblia, nós temos direito a acessar a nossa própria existência, a nossa própria consciência. E apesar do texto estar escrito que o homem é um sacerdote do lar, está escrito lá na literalidade, isso não significa que ele é o dono do lar, novamente falando. E a ideia do sacerdócio, ela é fantástica, porque ele está justamente dizendo que não existe sumo sacerdote, igual o Walter está falando. Não, todos nós somos sacerdotes. E como é que Jesus ensinou para a gente a lógica do sacerdócio? Sacerdote não é aquele que está para ser servido, como em muitas vezes as famílias leem assim, já que a mulher tem que ser submissa, já que o homem é o cabeça da casa, ele é o sacerdote do lar, ele serve para ser servido. Tudo gira em torno dele, os filhos, a mulher, tudo gira para servir. Esse não é o modelo de sacerdócio de Jesus. Inclusive, se às vezes a sua família você adota esse modelo, deixa eu te falar, você precisa converter, porque não foi isso que Jesus ensinou. O modelo de sacerdócio que Jesus ensina sacerdote é aquele que serve a todos, é aquele que amarra a toalha na cintura e lava os pés de todos. Então, até para fazer essa leitura conservadora, se você é o sacerdote do seu lar, você é aquele que está a serviço da sua mulher, você é aquele que está a serviço da sua família, porque é esse o sacerdócio que Jesus pede. Então, de maneira assim, bem resumida, né, se você acompanhou o vídeo até aqui agora está o resumo do vídeo, o texto está falando mesmo sobre submissão, sobre seu cabeça, sobre o sacerdócio, mas a gente acredita que esse texto tem muito mais a ver com a forma social e doméstica daquele tempo do que com a forma como a gente vive aqui, e que a mensagem desse texto para nós é: sujeitem-se uns aos outros, sejam auxiliares uns aos outros, estejam dividindo o cargo de caminhar juntos, né? Marido e mulher, sejam parceiros nessa caminhada, porque, como a gente viu a leitura do Gálatas, né, que faz esse paradoxo, não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu. Então, em Cristo, quando nós chegamos a Jesus, na família não tem mais hierarquia, não tem sacerdote, não tem aquele para ser servido. Apesar do texto bíblico trazer uma explicação, nós não acreditamos na vivência literal dele, e por isso nós estamos aqui te ajudando, fazendo esse trabalho hermenêutico para você entender melhor o texto. E mais importante do que tudo isso que a gente falou, é que se você sofrer qualquer tipo de violência, seja ela verbal ou física, dentro da sua relação conjugal, você precisa denunciar o seu agressor. Conte para um familiar, conte para o pastor, conte para alguém, busque ajuda e saia desse tipo de relação violenta e opressora. Se você contar isso para o seu pastor e ele pedir para você orar e tal, denuncie o seu pastor também, porque você não pode sofrer nenhum tipo de agressão e ele não pode ser conivente com o crime. A agressão é caso de polícia, não é caso de oração.